Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Começou o frio, naturalmente, chegou aí dia 21 de junho, mas está se apresentando agora em toda a geografia gaúcha, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bom, vamos começar o nosso programa hoje, como sempre, tradicional aqui agora já no nosso Economia e Desenvolvimento, no espaço conversando sobre contabilidade. Giovanni D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui novamente, né? Como é que tá? Tá muito frio ou não? Tá esfriando. Diz que a previsão é que esse ano vai bater alguns recordes aí, o frio aí, né? Que legal. Para quem gosta de frio é ótimo. Mas o assunto quente anda na área de vocês, né? Na área de contabilidade, na área de negócios, né? Por exemplo, o governo tem um projeto lá no Congresso para aumentar as liberdades econômicas, criar um bom ambiente de trabalho, né? Um bom ambiente de negócios. E aqui no Rio Grande do Sul, como é que está essa situação? Esses programas nacionais sempre são muito bem-vindos, né? Infelizmente, a nossa querência amada está empobrecendo. Sim. Recentes notícias dão conta de fechamentos aqui no estado de grandes corporações. É de domínio público. Nós tivemos aqui que o Grupo Paquetá, uma grande empresa do ramo do varejo, pediu recuperação judicial. A indústria Deca Duratex fechou a fábrica dela aqui no estado. A Nestlé também fechou a fábrica no estado. Tudo isso aconteceu recentemente. Isso é muito ruim para o nosso estado. E, a meu juízo, isso tem a ver com a nossa cultura administrativa fiscalista, que aqui no estado do Rio Grande do Sul tem um ranço que aqui é tudo muito difícil, tudo é muito complexo, tudo é muito burocrático. E, infelizmente, as empresas saem daqui e vão para mercados aqui dentro do Brasil onde tenha maiores facilidades, né? Menos burocracia para abrir os negócios. Aliás, isso é uma tradição do brasileiro, né? Se nós pegar a história do Brasil, desde a colônia e tal, né? Nós vemos que essa tradição, digamos assim, burocrática vem de Portugal já, nossos colonizadores. Mas, de qualquer maneira, há alguma perspectiva de melhora nisso com o novo governo federal? Na verdade, eu presumo que sim, né? O governo está acenando por um cenário de retirada da burocracia, né? Outros governos também, pelo menos no início dos mandatos, já tinham essa perspectiva, não esses recentes, mas os mais anteriores ainda, não é? Espero, tomara, para o bem do Brasil, para o bem da economia, para o bem dos empregos, não é? Que efetivamente esse governo consiga desatar essas amarras todas que cercam o empresariado. Não é da tua geração, mas eu me lembro, Giovanni, nós tivemos aqui o Ministério da Desburocratização, com Hélio Beltrão, lá no começo, eu acho que era o governo Figueiredo ainda. Se arrumou muita coisa, mas depois, né? A coisa está como está de novo. E a legislação daquele tempo, ela ainda vige nos dias atuais. Sim, Só que os governantes não dão muita importância, né, para aqueles postulados jurídicos concernentes à desburocratização. Aqui no nosso estado, eu já havia comentado numa outra oportunidade, que em que pese toda essa realidade, o governo gaúcho está preocupado em implementar o complemento do ICMS subvenção tributária, um regime totalmente burocrático, né, que é para incrementar a arrecadação. O governo está preocupado em incrementar a arrecadação e está gerando mais burocracia. Eu integro uma associação que trata de assuntos contábeis e empresariais. Nós havíamos encaminhado para a Junta Comercial um ofício. Por que para a Junta Comercial? Veja bem, tem tudo a ver com esse assunto, porque a Junta Comercial é o cartório, é como se fosse um cartório onde nós registramos o nascimento das empresas. Então, todas as empresas, elas necessariamente devem ser registradas na Junta Comercial. Assim como no registro civil das pessoas físicas se registram as pessoas naturais, não é? E para abrir uma empresa, em tese, basta a vontade das pessoas, o capital. Então, vamos imaginar que eu e o senhor vamos abrir uma empresa. Então, nós vamos constituir uma sociedade. Aí nós vamos escolher o tipo jurídico e esse acordo de vontades, que o nome é contrato social, nós levamos a registro na Junta Comercial. E a partir do registro da Junta Comercial, essa empresa passa a ter vida. Eu acho que não resta dúvidas de que as empresas é que geram emprego, as empresas é que geram riquezas.
Então, para nós sairmos desse buraco, necessário que haja mais abertura de empresas. Aqui no nosso estado, as empresas estão fechando, então nós estamos empobrecendo. Como é que funciona hoje? A junta comercial implementou compulsoriamente para todos os tipos empresariais, menos para as MEI, que é uma parcela de empresa pequena mesmo, a junta eletrônica. A junta eletrônica consiste no registro dos atos empresariais totalmente eletrônicos. Então, hoje, para se abrir uma empresa, primeiro, tem que encaminhar para a junta comercial a tal da viabilidade prévia. Então, a junta comercial vai analisar o nosso pedido prévio de abertura de empresa, nome, objeto social, algumas características gerais da empresa, o endereço. A junta comercial vai fazer o deferimento ou não. Se ela fizer o deferimento, ela vai encaminhar esse mesmo expediente para o município onde a empresa vai ser aberta. Então, o município vai analisar, vai deferir ou não. Aprovada a viabilidade prévia, é que o empresário efetivamente começa os procedimentos para a efetiva abertura da empresa. Para abrir a empresa, é necessário assinar o documento. E o documento, no processo eletrônico, ele é assinado também eletronicamente. Então, eu tenho que ir numa certificadora digital para adquirir um certificado digital. Esse certificado digital custa mais do que R$150, via de regra. O outro sócio também precisa fazer o mesmo procedimento. As testemunhas do contrato que são necessárias precisam adquirir o certificado digital. O advogado, para dar o visto, precisa ter o certificado digital. Então, vamos imaginar que num contexto absolutamente comum, seria necessário aproximadamente 5 certificados digitais. Um para o advogado, que necessariamente precisa dar o visto para a abertura da empresa, para 2 sócios, que uma sociedade pressupõe um mínimo de 2 sócios, e para 2 testemunhas. Vamos imaginar que cada certificado custe, em média, R$150. Via de regra, se contrata um contador, um advogado para estabelecer, para gerir esse contrato e para processar na junta comercial, não é? E ainda é necessário pagar a taxa da junta comercial. E a taxa da junta comercial ela é cara, gente. Ela aumentou o preço em mais de 100% nos últimos tempos. Eu pressuponho que a junta comercial até vem sendo superavitária nos últimos tempos por causa do relevante aumento dessas taxas. Muito bem, diante dessa realidade, e eu não sou contra a junta eletrônica, eu sou a favor da junta eletrônica, só porque para alguns casos a junta eletrônica, o procedimento eletrônico, ele burocratiza e aumenta o custo para a abertura das empresas. Já desestimula, né? Já desestimula. E é obrigatório. Então, nós encaminhamos para a junta comercial um ofício no qual nós sugerimos que os processos na junta comercial sejam opcionais, ou em meio físico ou em meio eletrônico. A junta comercial nos respondeu o ofício e, para nossa surpresa, nos respondeu o ofício no sentido de que vai manter compulsoriamente e exclusivamente o processo eletrônico. E vejam só, nos encaminhou uma tabela com o preço dos certificados digitais, não é? Então, o certificado digital, pela tabela que a junta nos encaminhou, custa o mais barato, R$153, não é? E existe uma norma federal que faculta as juntas comerciais a utilizar o processo eletrônico, permitindo ainda que se utilize o procedimento híbrido, né? Ou o empresário que escolhe se o procedimento pode ser eletrônico ou o procedimento por meio físico em papel. Então, eu acho que o governador do estado precisa ficar atento no tocante a essa questão do registro das empresas para que se possibilite uma facilitação, uma opção para o empresário, se prefere encaminhar para registro o documento em papel ou o documento por meio físico, porque para alguns casos o documento eletrônico pode ser mais vantajoso, pode ser mais simplificado, mas para outros não, isso vai depender de cada caso. Essa é uma coisa importante, eu acho que o Estado precisa se reconverter, né, e se tornar um ambiente favorável aos negócios, que negócio significa renda e emprego, e ainda impostos, não é isso? Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, né? Acho importante esses esclarecimentos que tu colocaste, né, que tem colocado nesse espaço do nosso Conversando sobre Contabilidade.
Muito obrigado. Olá! A civilização ocidental foi erigida sob lei e ordem. Isso mesmo. Mas, como dizia Nicolau Maquiavel, não bastam leis boas, mas armas para manter a ordem social. Assim, afinal, tem caminhado a humanidade. No plano pessoal, temos de observar as leis dos homens e da natureza. A disciplina e a determinação, o foco e as atitudes positivas farão a sua parte. E seremos vencedores onde quer que seja, na família, nos relacionamentos pessoais, na vida profissional. Não há como não dar certo. A questão é despertarmos para a nossa vocação. Sim, todos temos uma vocação e esse é o propósito de Deus para cada um. Quando obedecemos nossa natureza espiritual, nossa vida tem paz, saúde e prosperidade. Reflita sobre isso. Afinal, antes da matéria, somos espírito. Creia e vá em frente. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Silvio, realmente nós não temos uma noção de país, de sociedade. E isso ficou claro com a exclusão de estados e municípios do relatório da reforma da Previdência. Deputados e governadores que não querem arcar com o desgaste político junto aos seus eleitores não concordaram em aprovar o texto, mesmo com alterações que minimizam o rigor em relação a determinadas carreiras. Estão se comportando como o playboy que não se importa se a sua família, no caso o Brasil, está em crise, se está sem condições de colocar comida na mesa. O que interessa a eles é garantir o seu prato de morrinho, se avançarem todos os bifes, mesmo que seus parentes fiquem sem ter o que comer. Ou seja, querem a reforma para os outros e a família que sangre, socorrendo estados quebrados. Para que o cidadão entenda melhor, sem estados e municípios na prática, para o nosso bolso, a reforma se esvazia em grande parte. A União, meus caros, já vem fazendo o dever de casa há tempo. No governo Fernando Henrique, houve uma reforma que extinguiu a possibilidade de incorporação de vantagens pessoais nos salários dos servidores, extinguiu licença-prêmio, entre outros. Mas os estados pularam fora. Por outro lado, em 2003, houve uma reforma que extinguiu a aposentadoria integral para os futuros servidores. Mas os estaduais ainda continuam permitindo a incorporação de vantagens pessoais que fazem uma pessoa que integra uma carreira, cujo valor final seja 10, se aposentar com 20, 30 mil reais, o que não existe mais na União. O governador Eduardo Leite, por sua vez, tentou de todas as formas ver os estados incluídos, mas não teve jeito. Seus colegas não querem perder o curral eleitoral local com o desgaste, pois a reforma afeta muito mais aos estados do que à União. Em nível federal, a diferença será o aumento de idade para se aposentar ou alguma tentativa abusiva e extorsiva de aumento de alíquota previdenciária. Agora, nos estados em que as mudanças básicas ainda não chegaram, em resumo, a maioria dos governadores pensou no seu umbigo, dando-se ao luxo de aumentar a crise financeira local, pois depois correm para a União para pedir dinheiro. E o senhor, seu Zé da comunidade, que paga um monte de dinheiro de imposto em cada saco de arroz e feijão que bota na mesa, vai comer cada vez menos para manter a farra no seu estado. Muito obrigada.
Muito bem, com nossa economia e desenvolvimento, lembre-se aqui, ó, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contato e contrato de manutenção global. Telefone da IES Manutenção Predial, anote aí, ó, 3276-3945. Cooperpua, crédito cooperativo para municipários. Agora, sede própria da Cooperpua, Alberto Bins, 325, nono andar, telefone 3284-2600. E Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Vilmar Governati, que estamos recebendo aqui um cara da Grupo Maciel, agora olha, Russell falar em Bedford. Economia e desenvolvimento, não é? O doutor Everaldo está aqui conosco. Prazer em tê-lo aqui no programa, né? Prazer é meu. É um privilégio estar aqui nessa bancada, na presença do Dr. Vilmar, na tua presença, o Silvio, um velho amigo aí que nos conhecemos. É verdade. Compactuamos de gostos muito comuns e o mais significativo que somos gremistas, né? É verdade. Dois economistas aqui na bancada, né? E eu também participando com esses ilustres. Mas, Escandolar, é o seguinte, nós estamos aí nessa semana, se está aí em efervescência, ainda a questão da reforma da Previdência Social. Sim. Tivemos a reforma trabalhista o ano passado, esse ano a reforma da Previdência. E eu te perguntaria, assim, inicialmente para o nosso debate aqui, em que medida esta reforma da Previdência vai estimular novos investimentos? Pois então, Silvio, o mercado, né, o que eu vou dizer não é uma novidade, o mercado ele vive sobre o espectro da confiança, né? O empresário ele precisa se sentir confiante para tirar o dinheiro do bolso ou buscar investimento para investir no negócio, no segmento econômico, e para isso ele olha o seu entorno, né? Para o que eu vou produzir, para quem que eu vou vender, se o mercado consome o que ele quer. E para isso, algumas matrizes são importantes. Uma delas é saber como está a economia local e nacional. No caso da nacional hoje, nós precisamos ter a confiança de que a reforma da Previdência vai ser aprovada para trazer essa segurança, para vir o investidor de fora ou o interno e trazer um dinheiro novo, trazer uma áurea nova para cá, né? Porque para produzir tem que ter consumo. E hoje o consumo está retraído, as pessoas têm medo de consumir, porque não sabe o dia de amanhã. Então, acho que a reforma da Previdência ela vai ter esse condão de trazer essa segurança para o mercado, para o empresariado de modo geral, porque se o Estado estiver bem, se o Estado estiver com suas finanças em dia, ele fomenta a economia, né? Não de forma intervencionista, mas ele fomenta a economia porque ele também paga, né? Ele também paga os servidores. Ele tem um efeito indutor na economia. Indutor, exatamente. E a sua empresa, nesse aspecto de ajudar nessa questão de mercado, de estruturação das empresas, de organização, ela acabou de dar um salto grande agora, porque agora ela pertence a uma marca internacional, não é? Exatamente. E também o espectro de atendimento é bem amplo, né, doutor Everaldo? Vilmar, nós, quando o ano passado decidimos nos filiar à rede internacional de auditoria e contabilidade, que é a Russell Bedford, é uma empresa com sede em Londres. Essa Russell Bedford de onde é, doutor? Ela é londrina. Londrina. A sua sede é em Londres. Está presente em mais de 100 países. Há 200 aproximadamente, números, eles podem mudar, mas é aproximadamente 290 escritórios no mundo, né? Atuamos em todas as economias importantes, todas as economias emergentes, né? E isso, para nós, foi catapultou o Grupo Maciel, que ora era denominado assim, agora nós somos apenas a Russell Bedford, nos catapultou para um outro patamar de uma rede internacional, que nós nos tornamos assim, para te ter uma ideia, nós podemos ser referenciados por uma empresa, por exemplo, de Londres, do México, dos Estados Unidos, que queira abrir um negócio aqui no Brasil, né? E aí é que vem a tal da segurança que o investidor precisa para vir para cá, e aí entra a reforma da Previdência, que nós falamos há pouco. Então, se ele quer abrir no escritório uma sucursal aqui e ele precisa de uma empresa para fazer isso, e ele lá fora é cliente desta rede, da Russell Bedford,
automaticamente nós vamos ser referenciados, né? E vamos ser contactados, e dali para frente nós vamos ajudá-los, né? Nesse intento de abrir o seu negócio aqui no Brasil, né? Então, toda a estrutura que ele precisar no antes, né? No durante e mesmo depois, eu preciso auditar agora o meu negócio, eu preciso tirar laudos de acordo com a legislação vigente, seremos nós os referenciados. Isso que eu queria lhe perguntar, porque o programa aqui, Economia e Desenvolvimento, ele é bem apropriado, o programa tem mais de uma década já, sob o comando do Silvio Lopes, 18 anos, quase 2 décadas, e os telespectadores que assistem esse programa, com certeza, não é, tem muito interesse, porque óbvio que é uma gama muito grande de telespectadores que são empresários. Uhum. Então, dentro desse espectro de atendimento da Russell Bedford, o que o senhor poderia situar hoje para justamente fazer com que a empresa se organize, tenha segurança, faça planejamento, etc.? O nosso portfólio de serviços, nós atuamos na área de auditoria. Né? Auditoria. Tanto a contábil tradicional, né? Auditoria contábil mais tradicional. A auditoria de eleições, de conselhos de classe, nós auditamos. As auditorias, nós auditamos as eleições presidenciais, não a penúltima, a última e a antepenúltima, nós que auditamos. Nos 27 estados presidenciais. Brasil aqui. Brasil. Das 3 últimas, nós auditamos 3, né? Isso é um processo licitatório, vencemos o certame dentro das regras do jogo. Trabalhamos com especialistas na área de TI, atuários, né? Tem muitos planos de previdência. Cálculos atuariais da empresa. Cálculos atuariais, porque tem aqueles planos de previdências fechados, né, de empresas privadas ou as empresas públicas. E suas fundações. E as suas fundações. Então, nós vamos lá e fazemos o cálculo atuarial, né, por uma demanda interna dessas empresas. Trabalhamos com valuation, né, identificar o valor real da empresa, os ativos da empresa, auditoria de inventários, né? Fizemos só o inventário da empresa, consultorias diversas, porque daí é muito amplo, né? Então eu preciso de uma consultoria na área econômica. Então nós temos os especialistas para fazer esse tipo de trabalho. Uma coisa interessante que nós começamos a fazer já 2 anos seguidos, que é pelas empresas concessionárias ou pelos consórcios de transporte urbano, transporte coletivo urbano, nós fizemos a auditoria da tarifa e emitimos um laudo para saber, fizemos projeções até de 20 anos de como a tarifa teria que ser, né, qual é o padrão tarifário para a viabilidade daquele consórcio. É um cálculo atuarial, né, doutor? O atuarial não exatamente seria a palavra adequada, mas ele faz a projeção para os próximos 20 anos, 25 anos, para saber se aquela tarifa, aquele padrão tarifário vai manter a empresa viva, o consórcio vivo. Aliás, uma coisa, um momento desse que nós vivemos é de grandes alternativas de transporte urbano, né? Agora, essa questão de se associar a um grande grupo internacional, no caso Russell Bedford, né? De Londres, é porque, na verdade, nós vivemos num mundo globalizado. Veja aqui, ó, essa União Europeia, com o acordo com o Brasil, vai também trazer grandes coisas. Eu acho que para as empresas aqui se adequarem a isso, a área vinícola aqui no Rio Grande do Sul está com um problema, porque na medida em que vai ter uma abertura, uma união aduaneira e livre mercado, isso vai exigir competitividade, reestruturação empresarial, e aí vocês atuam. E nós, pegando o gancho que tu deixastes aí da questão desse celebrado e festejado acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Como as empresas de lá virão participar de certames licitatórios aqui, e daqui a pouco as empresas nacionais irão para lá, abriu-se mais um campo de estudo, de atuação para nós trabalharmos. De negócios. Então,
É aquela coisa, né? A áurea positiva, né? Quando as coisas vão bem, vários segmentos seguem atrás bem. É o efeito multiplicador que tem isso, né? Nesse portfólio que os senhores atendem, o senhor tem alguma citação que pode nos dar aqui? Pode revelar? Empresas? Pode revelar? Respeitando todo o sigilo profissional que Exatamente, por isso que nos cerca, eu faço com reserva a pergunta. Mas assim, nós temos um grande cliente hoje, é a CE, aqui no Rio Grande do Sul, Celesc em Santa Catarina, que são segmentos regulados, né, pela ANEEL, então é um segmento muito delicado para se trabalhar, né, porque tem uma regulação bastante grande. Trabalhamos em instituições financeiras, em especial cooperativas de crédito, né, diversas, assim. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são muito ricos nesse tipo de empresa. Nesse segmento empresarial. Mas há também, por incrível que pareça, outros estados, Mato Grosso, a região de Brasília, Rio de Janeiro tem muito. Nós fizemos muito a auditoria das eólicas, né? Que é um mercado que está surgindo muito forte, né? Muito forte. Então, nós temos muitas eólicas no nosso portfólio de Doutor clientes. Everaldo, essa questão da CE que o senhor citou aí, nós vamos ter agora ali, nessa semana, a Assembleia liberou a privatização da CE. Vocês vão atuar nesse processo todo? Não. Nós somos, eles são nossos clientes na parte de auditoria das demonstrações financeiras e nós temos esse o nosso... outro processo, né? nós temos o nosso papel está muito bem definido, estamos lá auditando as demonstrações financeiras, muito embora possam ser usadas no processo, e serão, né, no processo de privatização, mas o nosso papel ele está limitado pelo contrato, e o contrato é as demonstrações Bom, nós teríamos financeiras. muitas coisas a conversar com o doutor Everaldo, né? Muitas coisas mesmo. E esse aqui foi o primeiro passo. Eu acho importante, né, trazermos o doutor Everaldo aqui, o grupo empresarial que ele representa, porque vejam a importância, né, os esclarecimentos que o doutor Everaldo nos deu aqui, de como essas empresas ajudam no processo de consolidação, de abertura de novas empresas, consolidação das que já existem e de desenvolvimento econômico do país. Isso é importante, né, doutor Everaldo? Obrigado pela sua presença aqui. Venha mais seguido, né, Vilmar? Com certeza. Virei. Trazer porque, na verdade, o propósito desse programa é exatamente isso, mostrar como a atuação desse tipo de empresas ajuda no processo de desenvolvimento que nós desejamos, né, que o Brasil precisa desenvolver. Tem quantos milhões de desempregados, o Estado falido, então nós precisamos nos reerguer. E isso se faz através de empresas como essa que o senhor representa. E a auditoria ela traz para o mercado, para o investidor, para aquela pessoa que quer comprar ações, traz a confiança. A segurança e a segurança de que as demonstrações contábeis, as demonstrações financeiras das empresas estão regulares, estão de acordo com a legislação vigente e há segurança, né, de uma pessoa física ou jurídica investida em uma outra empresa. Tá certo. Obrigado, doutor Everaldo. Obrigado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Fique aí. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre alguns aspectos e possibilidades da aposentadoria especial.
A Previdência Social brasileira, com origem embrionária na Lei Eloy Chaves de 1923, batizada assim na época com o nome do deputado idealizador da reforma, foi um marco histórico para o início da criação do sistema previdenciário no país e melhor elaborada na Constituição de 88. Ao longo dos anos, ocorreram inúmeras alterações legislativas nas regras de aquisição dos benefícios previdenciários para chegarmos no que se tem hoje. No entanto, sua formação, seu sistema de arrecadação de concessão de benefícios sempre respeitou a ideologia do sistema de solidariedade e não do sistema de capitalização. No tocante à aposentadoria especial, ela é devida aos trabalhadores que tenham desenvolvido suas atividades profissionais em condições insalubres, perigosas por 15, 20 ou até 25 anos, e até mesmo quem não recebia da empresa o adicional de insalubridade ou periculosidade pode ter direito de adiantar sua aposentadoria, caso seja demonstrada a exposição aos agentes insalubres ou perigosos. Considera-se insalubres os trabalhos realizados com a exposição a agentes nocivos, físicos, como forte ruído, calor, frio, radiação, umidades e eletricidade, e químicos, como hidrocarbonetos, silício, asbestos, óleos e graxas, ou biológicos, agentes infecto-contagiosos. Já a periculosidade existe quando o trabalhador fica exposto a explosivos, inflamáveis e energia elétrica, por exemplo. Consideram-se perigosas as atividades de segurança pessoal ou patrimonial armada, a dos eletricistas e eletricitários, os que trabalham expostos à eletricidade acima de 250 volts, dos policiais e bombeiros, dos frentistas e demais funcionários do posto de combustíveis, médicos, dentistas, enfermeiros, engenheiros, veterinários, mecânicos, eletricistas e outros profissionais liberais também podem buscar a aposentadoria especial, mesmo que a contribuição para o INSS seja como contribuinte individual, cooperado, autônomo ou microempreendedor individual e microempresas de contribuição individual. Importante ressaltar que se caso o segurado deixar de exercer a atividade especial, ou seja, mudar a sua profissão para um trabalho não enquadrado como insalubre ou perigoso, este tempo em que teve sua saúde exposta a agentes nocivos não será desprezado, uma vez que existe a conversão do período especial para o tempo comum, onde para os homens se aplica o fator multiplicador de 1,4 e para as mulheres se aplica o fator multiplicador de 1,2 sobre o tempo que esteve exercendo as atividades enquadradas como especiais. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Seja bem-vindo ao programa Economia e Desenvolvimento, bloco Meu Nome é Jorge. Queria mandar um abraço para vocês, bem caliente daqui, com esse frio que está fazendo no Rio Grande do Sul, né? Afinal, também nós temos bons vinhos aqui. Nossos vinhos não perdem nada para os vinhos importados, né, André? O que tu acha? Serra Gaúcha e também a fronteira aqui, né? Tem uma produção bem rica e vinhos de qualidade. Agradecendo sempre o Ponto das Cucas de Araricá e vinhos e queijos da Fazenda de Canela. Não deixe de passar lá, você vai ser atendido pelo Vilmar, vai comer um queijo muito especial, uma vasta variedade de vinhos e também você pode fazer aquele lanche delicioso e gostoso. É só falar com o Vilmar. André de Oliveira Carus, filho do nosso querido Ironi Carus. Ele economizou 78% da verba de gabinete. Nos últimos 2 anos teve 39 propostas aprovadas, 99% esteve presente nas sessões da Câmara. O nome dele, André, vereador, ligado ao PMDB e hoje MDB, vereador André de Oliveira Carus. Ele foi secretário adjunto do Meio Ambiente,
diretor do DMLU, e ingressou aos 16 anos na militância da juventude do PMDB. Seja bem-vindo ao nosso programa, vereador André. Obrigado, Jorge, pelo convite, pela oportunidade, e quero te cumprimentar pela tua trajetória, né, também, que é uma trajetória que serve de exemplo para muitas pessoas, né? É uma trajetória de não desistir e não retroceder, né? E hoje tu és uma referência, né, da promoção da educação, da cultura, no Rio Grande, não apenas em Porto Alegre, mas em diversos municípios do Rio Grande do Sul, não só por ter sido patrono aí de quase 30 edições das feiras municipais do livro, mas também pela divulgação do teu trabalho que acontece de forma permanente. Para mim é uma honra estar aqui contigo, pela amizade histórica, né, que nós preservamos de uma geração para outra, que tu teve com meu pai, e também ter o espaço para divulgar um pouco do nosso mandato e do trabalho que nós estamos desenvolvendo. A política está no sangue? Ah, sem dúvida, né? Eu tive em casa uma influência muito grande. Meu pai foi vereador em Alegrete por 4 mandatos. A minha mãe também teve uma militância política muito forte, foi conselheira tutelar, dirigente sindical, professora aposentada. E também, a partir da escola doméstica, né? Sempre tive atuação nos movimentos estudantis, tanto no secundarista como universitário. Me formei há 13 anos em Direito pela Unicinos, fui dirigente do Centro Acadêmico dos Estudantes de Direito. Pós-graduado? Sou pós-graduado em Direito Ambiental e Urbanístico também. E a política, não só partidária, mas também a de atuação nos movimentos sociais, sempre fez parte da minha vida, né? Geralmente hoje o pessoal tem ojeriza da política, né? Mas nem todos os políticos são iguais. E às vezes as pessoas têm memória curta. Por isso que eu trouxe aqui, estou relembrando todas as suas passagens aqui, e também lhe perguntar se as suas promessas de campanha, sua plataforma que montaste, né, nas últimas eleições, porque houve uma renovação de mais de 40% na Câmara de Vereadores. Aqueles que resolveram mudar e que foram na onda Bolsonaro, e aqueles mais conservadores. Está se aproximando das eleições de 2020, né? Você acha que cumpriu com todas as promessas de campanha ou quase todas? Sobre essa questão da generalização, né, de que nada na política presta, ela faz muito mal. Porque tem muita gente séria, comprometida e fazendo coisas boas na atividade política, com ou sem mandato. O que ocorre é que exemplos, especialmente em âmbito nacional, de maus feitos, né, e de corrupção acabam servindo, né, para que se coloquem todos os políticos nessa vala comum, que ela é muito negativa, principalmente para a democracia, né? Na minha campanha de vereador, eu estou no meu primeiro mandato como titular, embora já tenha assumido em 2 legislaturas anteriores o mandato, tendo ficado como suplente. O compromisso principal que nós assumimos era a construção de uma cidade limpa, sustentável e com qualidade de vida. E a partir disso nós estruturamos as propostas do mandato, os projetos de lei e outras ações parlamentares com esse foco, né? E são, como tu falaste na abertura, 39 projetos já aprovados, né? De acordo com a última prestação de contas que fizemos no final do ano passado. Vamos atualizar ela agora em julho. Os compromissos, né, que nós assumimos de respeito, né, ao tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental, nós estamos procurando cumprir, né? E dou alguns exemplos, 2 ou 3, para não falar de todos. Recentemente aprovamos o Plano Municipal de Educação Ambiental, que deve ser sancionado em breve, uma lei importante. Temos também uma lei que vai promover um eixo da qualidade de vida, que é a regulamentação do mobiliário urbano, os equipamentos que são usados pelas pessoas. Enfim, uma série de ações prometidas, né, e cumpridas agora no exercício do mandato. Eu resolvi lhe entrevistar porque és um vereador atuante, né, e que está sempre junto às necessidades da população, inclusive nas atividades. Estiveste em 919 atividades junto à comunidade. Eu queria que a prefeitura tivesse um olhar especial também, quem sabe entramos com uma lei aí, porque tem que punir essas pessoas. A falta de educação. Um dos maiores desafios do nosso governo, do nosso país, é levar o livro à maioria da população. Mas olha só, a Lei 303, a Resolução 303 de 2008 do CONTRAN,
não está sendo observada, porque não existe fiscalização. Essas vagas destinadas a pessoas idosas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência não está sendo respeitada, né? Isso é questão de cultura também. Tu vê aí pessoas jovens que não tem problema nenhum estacionando naquela vaga. Puxa, dá uma dor dentro da gente. Por quê? Está faltando fiscalização. E as pessoas dessas redes de supermercado, dessas redes de shopping privados, não podem fazer nada de segurança, né? Então, quem sabe a gente mexe com a Câmara aí, a fiscalização do município possa ver com mais rigor isso aí, né, vereador? Isso é um processo que desrespeita toda uma política de inclusão, né, das pessoas que... como os flanelinhas também. Pessoas, né, com deficiência. Então, não só nos espaços privados, né, mas até mesmo nas vagas que são destinadas na via pública. Não há um respeito, né? Então, sem dúvida, passa pelo reforço da fiscalização e, quem sabe, até ampliando, né, as punições que já são previstas para isso. Isso, perfeitamente, não é só competência do Poder Executivo. O Poder Legislativo pode atuar. Pois é, mas essas punições não estão sendo aplicadas. Né? Bom, nós estamos nos aproximando aí das eleições de 2020, né, para a Câmara de Vereadores, e também os pré-candidatos já estão aí para a Prefeitura de Porto Alegre. Entre eles, pelo MDB, está Sebastião Melo, André Caruso e César Schirmer. O MDB é um partido que tem uma responsabilidade muito grande com Porto Alegre, né? Nós já governamos a cidade. O prefeito Fogaça, inclusive, foi o primeiro prefeito reeleito da história da capital. Tivemos também com o Sebastião Melo, nosso deputado estadual, na vice-prefeitura. Essa pergunta é diretamente ao vereador, se o vereador quer ir à prefeitura. E nós temos, além do Melo, do Schirmer, e também temos já colocado o nome dos meus colegas, o vereador Walter Nagel, sendo a secretária agora, vereadora comandante Nádia, o meu nome está à disposição. Preferencialmente, tenho dito isso publicamente, buscaria mais um mandato de vereador, mas entendo que posso contribuir, né? Até porque nós precisamos renovar o quadro político no Executivo e no Legislativo. Então, minha pré-candidatura a prefeito também está colocada no âmbito partidário. Quero lhe agradecer a sua presença aqui, vereador, e fazer um apelo à população. Neste frio, muitas vezes, as pessoas não querem aquilo que você tem, as pessoas querem aquilo que você é. Então, um abraço caliente nesse frio, né? E quem sabe se você tem uma roupa lá, um casaco, um abrigo, dá para aquele mais necessitado. Que Deus continue nos abençoando, eu aqui e você aí. Até o próximo programa. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estamos aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Meu amigo Silvio Lopes, aquele nosso grande abraço. Silvio, eu vim falar hoje aqui de alguma coisa que é histórica em nosso país, que é o toma lá da cá. O Bolsonaro, a primeira coisa que falou é que ia corrigir isso, porque, afinal de contas, ele não ia fazer nenhuma troca, nenhuma concessão para que a Câmara Federal votasse em seus projetos, para o Senado votar em seus projetos. E, realmente, ele está demorando para aprovar esta reforma previdenciária e também a reforma tributária, porque os deputados e os senadores estão acostumados. Olha, para votar, eu quero alguma coisa assim, o assado, é um cargo, é um dinheiro, é alguma coisa assim. Olha, é um horror, é um horror. E é isso que vem realmente
paralisando o nosso Brasil, que faz com que nós não tenhamos nenhum progresso, nenhum crescimento, porque, afinal de contas, esse grupo, não é, de deputados e senadores, eles enriquecem quem eles querem enriquecer, não é? Protegem aquelas pessoas que eles querem proteger, exatamente pelo poder que eles têm. Se dá para mim alguma coisa, se dá para mim dar para os outros, eu voto. Se não dá, eu não voto. Independente do projeto ser bom ou ser ruim. Está aí, não é? O projeto da reforma da Previdência, que é extremamente necessário, mas que está sendo realmente super modificado, porque vem lá os grupos e diz assim, olha, se você votar desse jeito, eu não voto em você mais. E aí o cara muda lá o seu voto, não é? Mas vamos esperar que tudo isso dê certo lá no Congresso Nacional. Mas, quando chega aqui no Estado, o nosso governador não tem a força que tem o Bolsonaro para fazer a negociação. E aí o nosso governador precisava, não é? Precisava, e eu acho que foi muito bom para o Estado, de aprovar o projeto para poder privatizar algumas estatais. E aí, para fazer isto, ele entrou no toma lá da cá. O PMDB, ele exigiu cargos. E, se não me engano, talvez eu erre o número aqui, mas mais ou menos está próximo disso, o PMDB conseguiu 90 cargos de comissão para poder dar o seu voto para a privatização. Fica assim, olha, eu sei que é necessário fazer esta privatização, assim pensa o deputado. Eu sei que é necessária a privatização, mas se não me der aquilo que eu quero, eu não voto. Ah, mas olha, é assim, não é? É assim que nós estamos. A mesma coisa aqui no nosso município. Aqui em Porto Alegre, também as coisas ocorrem exatamente assim. O prefeito Marquesan ficou mais ou menos 2 anos tentando passar um projeto aonde nós fomos escorchados mais uma vez, porque tivemos que pagar mais impostos para a prefeitura municipal. Mas o prefeito não conseguia. De repente, os vereadores todos se uniram e votaram a favor do prefeito. Sabe por quê? É só vocês verem a estrutura do nosso funcionalismo com relação aos cargos de confiança aqui no nosso município também. Olha, as doações, não é? Eu vou chamar de doações para os vereadores, as doações cresceram. E aí ninguém mais teve oposição, ninguém mais discutiu nada, simplesmente se votou. Se nós não mudarmos esse sistema, com toda certeza, nós não vamos a parte alguma, porque não há município que cresça, não há estado que cresça, não há país que cresça com representantes pensando desta forma, com partidos políticos agindo desta maneira. Mas vamos ter fé. O Bolsonaro está resistindo lá, ele está sendo até realmente muito, muito durão. E eu acredito que ele está indo bem, não é? Nesta relação com o Congresso Nacional. Vamos esperar que haja uma vitória em prol da nossa sociedade. É isso, eu estou aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, no último bloco do programa desta semana, Vilmar, estamos recebendo a doutora Rafaela Filter, advogada. É uma honra receber a doutora. Rafaela, obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite, Silvio. Estamos com saudades tuas, né? E vamos conversar um assunto aqui que a Rafaela é craque, né? Porque ela atua no mercado de trabalho e as mulheres hoje, mais de 51% do mercado de trabalho no Brasil é composto por mulheres, sabia? Graças a Deus, estão tomando conta. Que bom, né? E aí, Rafaela, a coisa vai ficar melhor ainda, maior ainda para a mulher no mercado de trabalho? Olha, Silvio, que assunto difícil esse que daria... Acho que uns 3 blocos aqui para a gente debater, 3 programas, né? Muito mais, se a gente for entrar no detalhe disso tudo. Ainda é polêmico esse assunto, né? Porque as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, mas ainda sofre com alguns preconceitos, né? No sentido de ter salários diferentes, de as promoções serem mais lentas, né, para a mulher, ela tem que provar muito mais capacidade do que o homem, né?
Porque até debatendo com outros colegas a respeito disso, a mulher sempre tem aquela atividade a mais que é ligada à família, às questões emocionais, né? E eu acho que o homem é mais desprendido nesse sentido. Então, quando a empresa pensa em dar alguma atribuição de cargo mais elevado para a mulher, também pensa o quanto ela tem capacidade de se desprender dessas questões emocionais para estar mais dedicada à empresa, né? Então, eu acho que esse é o que a mulher enfrenta ainda, assim, né? De ter que sempre provar mais que ela é capaz de se doar para a empresa. É um sobrepeso para a mulher, né? Exatamente. E nesse mercado, doutora Rafaela, que é um mercado realmente assim bastante em ascensão, que é o mercado que eu digo da mulher entrando nas direções, nas gestões, tu vês assim ela se preparando mesmo também, porque a questão de especialização ela exige também muito tempo e, como tu disseste, a mulher tem muita ocupação, tem o lar para cuidar, tem a família, tem os filhos, e elas estão realmente se preparando, se especializando? Eu acho que elas acabam tendo que se preparar mais até, né, Vinatiski? Porque, mas uma coisa, eu acho que isso está impactando também, essa cobrança com relação às mulheres, está impactando também hoje nas famílias, né? Muitas mulheres optam por ter um filho só, ou vão ter filhos muito mais tarde, né? Às vezes até está passando da hora e acabam tendo que fazer depois tratamentos para conseguir engravidar, porque vão priorizando sempre a carreira, né? Em desfavor dessas questões assim mais emocionais, familiares e tudo mais. E então eu acho que elas justamente investem mais na qualificação, no preparo, né? Do que se doam muitas vezes para ter uma família, para o casamento, enfim. Então hoje elas ainda têm que equalizar muito isso, né? O homem, eu acho que tem mais esse desprendimento, mais tempo para se dedicar para o preparo dele, para a carreira, enquanto que a mulher tem que se dividir entre as questões familiares e o que ela almeja também para o futuro dela. Agora, já é uma coisa histórica, né? O homem sempre foi o camarada que ia trazer a manutenção da família, né? Foi o provedor da casa. O provedor da casa e tal. E tudo isso aí fez com que o homem, o maior tempo dele fosse destinado exatamente a isso, a fazer a provisão da família. Mas há muitos lares hoje, certamente, a minha filha é um caso também, lá na casa da minha filha, lá da Letícia, quem manda é o marido, ele que faz comida, ele que faz tudo, ela não faz nada, ela só trabalha, né? Claro, ele também trabalha. Mas, então, há muitos lares em que já existe essa divisão, né, das tarefas domésticas. Isso eu ia comentar também, Silvio. Hoje, por exemplo, tem muitos cursos de culinária que os homens estão se dedicando, né? Porque em casa também dividem as tarefas com as mulheres, né? E tem que funcionar assim, porque senão acaba dando conflito conjugal, né? Então, se dividem entre buscar o filho no colégio. Muitas vezes os homens acabam gostando, né? Vão fazer um curso de culinária, alguma coisa, acabam gostando. Então, por exemplo, na minha casa é meu marido que cozinha. Eu sou um zero à esquerda na cozinha. É igual a minha então, filha, a cozinha lá é dele, né? Em casa. Eu não me meto lá. Então, e ele gosta, sabe? Desde sempre teve afinidade, assim, com isso. Então, a gente conseguiu estabelecer bem essa divisão de tarefas, assim, né? Doutora Rafaela, há um estigma, pelo menos para mim, passa esse estigma que o homem trabalha mais com a razão, a mulher trabalha mais com a emoção. Isso ainda existe, porque a questão empresarial, a gente sabe que a empresa visa o lucro, então tem muito dessa situação do racional, não é, em relação ao emotivo. Eu acho ainda tem isso aí? Eu acho que justamente o preconceito passa por essa questão. E talvez as feministas não vão gostar do que eu vou falar, mas não adianta ser hipócrita. A mulher é sempre mais emocional do que o homem. E para muitas atividades isso até ajuda. Por exemplo, às vezes para liderar uma equipe, a mulher ter mais sensibilidade com o que a equipe quer ou está precisando para integrar a equipe. É uma coisa da natureza humana, né? Exatamente. Às vezes a mulher consegue ter mais sucesso, às vezes num cargo de gestão, justamente por ela ter essa sensibilidade maior, de entender o que a equipe dela está precisando. Então, alguns gestores de empresa, donos de empresa, estão se dando conta disso, estão oportunizando mais que as mulheres consigam essas promoções para cargos de liderança, né? E na política também se reflete, né, Silvio? Isso aí, com certeza. Exatamente. E hoje também tem uma coisa, né? A mulher, existe... Eu sou economista e quando eu comecei meu curso de economia, eu via assim, tinha 2 ou 3 mulheres. Hoje o curso de economia tem mais mulheres do que homens, e engenharia
tem mais mulheres do que homens, quer dizer, as mulheres também estão revertendo aquilo que tradicionalmente era, em termos de vocação profissional. Por exemplo, assim, quando foi feita a Arena do Grêmio, eu me lembro que eu visitei muito lá na construção da Arena, o que tinha de mulheres pedreiras, ajudante de pedreiro, mulheres. Sim. E era uma coisa tipicamente de homem. Atividades que eram predominantemente masculinas. Até na ciência, tecnologia, muitas mulheres ingressando mulher jogar hoje. futebol, eu estou gostando mais do futebol feminino do que masculino. Né? A mulher está jogando mais do que os brasileiros, que os homens. Sabe que eu ainda acho um pouco estranho mulher jogando futebol. Tu não jogaria? Olha, eu acho que ela daria um bom back, tu não acha? Com certeza. Nunca fui apaixonada pra bola. Não, juíza não, chega o Bernardone, né? Então, chega o Bernardone, nossa. Não, acho que não daria certo, mas não sei, ainda nem é legal falar sobre isso, porque as mulheres vão me crucificar, mas eu ainda acho um pouco estranho mulher jogando futebol. Tem algumas atividades assim que eu acredito ainda que a mulher é um pouco mais sensível do que o homem, tanto fisicamente como emocionalmente, né? Por mais que se queira mostrar o contrário, eu acho que é da natureza da mulher. Falando em natureza, aí eu também posso ser criticado severamente por isso, mas a questão aí já foge do nosso tema, mas a transexualidade, transexuais em times femininos, em times masculinos, acho que aí foge um pouco da natureza. Mas isso é outro tema para outro debate. Para outro debate. Rafaela, obrigado pela tua presença aqui. Vamos trazer a Rafaela, né? Eu acho assuntos importantes, não só nessa área, mas na área do mercado de trabalho, na área do direito de trabalho que ela atua, né? Rafaela, obrigado pela tua presença. É bom falar de temas mais amplos assim também, né? É maravilhoso. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Obrigado. Bom, nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui nesta semana. Muito obrigado pela tua audiência aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, lá no nosso litoral. Uma bela semana de trabalho e até a semana que vem. Até lá.